Olá, seja muito bem-vindo ao Palavra Encarnada, nossa meditação diária a partir do Evangelho, à luz do nosso carisma, do Carisma Lumen. Hoje, nesse dia 8 de janeiro, nesta quarta-feira, nós vamos juntos clamar a presença de Deus e meditarmos a sua palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. E vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vamos juntos para o Evangelho de hoje. O texto bíblico está lá em Marcos, capítulo 6, versículos 45 ao 52. Depois de saciar os 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Betsaida, na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar, e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era contrário. Então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles andando sobre as águas e queria passar na frente deles. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então subiu com eles na barca e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos aqui diante de um texto bíblico que é a continuação do Evangelho de ontem. A gente já está aqui nessa parte da vida pública de Jesus, que nós vamos meditar muito durante o tempo comum, que começa aí a partir do batismo de Jesus, nesse domingo. Então, Jesus ele está aqui, complementando a passagem de ontem, passagem da multiplicação dos pães. Hoje, Jesus ele pede para os discípulos irem e ele vai ali despedir a multidão. Ele vai ali contornar, ele vai ali ter aquele seu momento ali final com a multidão, para depois ter um momento específico com os discípulos, específico com os apóstolos. Então, nesse processo aí, Jesus, depois de despedir a multidão, ele vai rezar. Ele vai ter o seu momento de intimidade com o Pai. E talvez essa já seja o primeiro ponto que a gente pode levar e trazer para nós. Como está a nossa intimidade com o Pai? Como é que está a nossa vida de oração? A gente viu aqui na passagem que Jesus ele foi para o monte rezar, orar, ter esse momento de oração, de intimidade. E aí nós muitas vezes esquecemos disso. Nós muitas vezes deixamos, para aquele horário que a gente está mais cansado, ou muitas vezes esquecemos mesmo, totalmente. Então, que no dia de hoje, a partir dessa meditação do Palavra Encarnada, a gente lembre de ter um momento de intimidade com o Pai, um momento de oração, sem fazer outras coisas, Às vezes a gente está dirigindo e rezando, às vezes a gente está tomando banho e rezando, às vezes a gente está, descansando e rezando. Tá, tudo bem, ok, é bom também, mas vamos ter um momento de intimidade, um momento de oração. Pode ser até pouquinho tempo, tá? Se você não está muito acostumado, faça, 5 minutos, tudo bem. Mas vamos ter esse momento de oração hoje, Hoje Deus nos chama a isso, hoje o texto bíblico nos lembra disso. O segundo ponto é que quando Jesus ele vê os apóstolos ali remando contra aquela maré e passando muitas dificuldades, Jesus vai caminhando sobre as águas ali ao encontro deles. Só que é interessante que os apóstolos eles não reconhecem Jesus. Talvez porque eles estavam passando por uma grande dificuldade. E aí quando a gente está numa grande dificuldade, muitas vezes a gente tem essa dificuldade de reconhecer Jesus. É como se os nossos olhos estivessem cegos. É como se a gente não conseguisse reconhecer, enxergar Jesus. Então, os apóstolos ali viveram essa experiência de não reconhecer. Pensaram que Jesus era um fantasma. E às vezes a gente pensa que
Jesus é uma outra coisa, né? A gente está ali numa dificuldade e a gente não reconhece Jesus. Então, vamos lá, a proposta de hoje, reconhecer Jesus, estar atento, né? Entender o que é cada coisa, mas reconhecer Jesus. Mesmo nas dificuldades, reconhecer Jesus. E Jesus, ele se revela ali para os apóstolos e ele diz uma frase que é dita muitas vezes na Bíblia. O próprio Jesus fala várias vezes e já desde o Antigo Testamento, Deus se revelava dessa forma, pedindo coragem. Coragem sou eu, não tenhais medo. O medo, ele é muito próprio do ser humano. Muitas vezes eu e você, a gente tem muitos medos. A gente tem ali os nossos receios, as nossas angústias. E Jesus, ele, à medida que nós reconhecemos ele fala, coragem, sou eu, não tenhais medo. É interessante que pouco antes de gravar esse vídeo, eu estava lendo um livro sobre Santa Joana d'Arc. E essa santa, ela também fala essa frase num momento de dificuldade para uma pessoa, né? Coragem, não tenhais medo. O Papa João Paulo II, ele também falou muitas vezes essa palavra, essa frase para os jovens principalmente, mas para todos nós. Coragem, não tenhais medo. Então, eu fiquei rezando com isso e lembrando que os santos, eles nos lembram com frequência essa frase. É como se fosse uma sacudida em nós, relembrando as palavras de Jesus, relembrando as palavras de Deus. Olha, coragem, né? Não tenhais medo, sigam em frente, continuem, né? Então que essa frase ela ressoe no nosso coração no dia de hoje. Eu não sei o que é que você está passando, se são muitas alegrias, se são muitas dificuldades, se são muitas lutas, mas independente de qualquer coisa, Deus fala para ti hoje, coragem, não tenhais medo, eu estou contigo, sou eu. E que a Virgem Maria, que a Nossa Senhora, ela que soube ouvir a voz de Deus, ela que soube colocar em prática, ela que soube guardar no coração, que ela nos ajude a viver tudo isso no dia de hoje, durante esta semana e durante todo este ano. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.